Fala pessoal, alô torcida colorada, tudo certo? Fardado hoje, né? Camisa, essa aqui é antiga, né? Da, mas é bonitona, eu gosto desse vermelhão dela, gosto dessa gola aqui, é muito legal. Buenas, gente, vamos lá, né? O Inter sim mira a liderança do Campeonato Brasileiro. Eu botei de manchete até pro pessoal se dar conta um pouquinho. Opa, como assim? É verdade? O Botafogo ontem ganhou, é o líder, mas tem 3 jogos atrás do Inter e 6 pontos à frente. Ou seja, o Inter tem 9 pontos a serem disputados. Então, nesse campeonato com os jogos atrasados, está nas mãos do Inter assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Depende só do Inter. O Inter, nesse momento, não precisa de resultado paralelo nenhum para ser líder do Campeonato Brasileiro. Já se inscreveu nesse canal? Te inscreve no meu canal, por favor, te inscreve nesse canal, um canal de colorados, que a gente debate, conversa, né? Às vezes a gente briga um com o outro, não briga, a gente, né? Colorado, às vezes a gente diverge, né? Claro, cada um tem uma... A gente quer o bem do clube, mas cada um pensa de uma forma, de como fazer, de como deve ser, qual o melhor caminho, essas coisas todas. Algumas coisas são fatos, né? Como, por exemplo, isso que eu estou dizendo do Inter poder ser líder do Campeonato Brasileiro. Então curte, compartilha, tá bem? E vamos lá, vamos junto, porque o Internacional, sim, né, teve o trauma, não vamos voltar a falar, mas vamos falar sempre, né, o trauma da eliminação do Campeonato Gaúcho, aquilo ali abalou muito, porque eu não estou falando só do resultado, eu estou falando da consequência daquilo, o quanto aquilo fez com que o Inter se desarrumasse e não conseguisse mais jogar. Porque até aquele momento o Inter era apontado como o grande futebol do Brasil, o Inter estava jogando, estava voando e tal, né? E estava jogando bem mesmo. Eu sei que era gauchão, mas estava jogando bem. Às vezes até no gauchão, né? Era um horror de ver. Não era o caso esse ano, até a tragédia contra o Juventude. E depois dali, não bastou a eliminação, porque o Inter ali, ó, sofreu na Sul-Americana, aquele papelão com o Tomayapo, né? Até no Brasileiro não conseguiu ganhar do Atlético Goianiense, também teve dificuldades, né? O ambiente ficou carregado, né? E aí veio a enchente, parou tudo, né? E de certa forma o Inter, né, ficou no meio dessa confusão toda, e aí veio essa coisa de agora buscar também condição física, ritmo de jogo. Foi mal no retorno lá contra o Belgrano, mas são 3 jogos agora em sequência que o Inter venceu, né? Atingiu os seus objetivos. Claro que o objetivo era não perder para o Belgrano, claro, né? Só que ali aconteceu. Bom, aí tu tinha uma outra possibilidade, é a segunda época no colégio, né? O cara rodou, ou não rodou, né? Não passou por média, vai fazer o exame, foi o Inter. Foi para repescagem, mas ele não está reprovado. O Inter pode ser campeão ainda da Copa Sul-Americana. E no caso do brasileiro, que é o que a gente está falando, o Inter tem um aproveitamento muito bom. O Inter tem a melhor defesa da competição. Tá? O Inter jogou 5 partidas, tomou 3 gols até agora. Então, a melhor defesa no campeonato é a do Internacional. Então, a aposta também nessa solidez defensiva, por mais que, olha, um time que joga para frente, que joga propositivo e tem solidez defensiva, é uma questão de ajustar, né? É uma questão de ajustar, né? O adversário de quinta-feira é complicado, é o São Paulo, também tem desfalques, tem jogadores cedidos à Copa América, né? Então também tem problema do São Paulo, mas é outro padrão dos que aquele que o Inter jogou depois que voltou da enchente, né? O Inter pegou quem depois dali? O Belgrano, o Tomayapo, agora o Delfim, então são adversários menores, né? Agora o Inter vai pegar um adversário teoricamente mais qualificado, fechou a Libertadores em primeiro lugar no seu grupo, então é jogo difícil. O Beira-Rio do Inter vai ser o Heriberto Rilse, 18 mil torcedores é o esperado, capacidade é pouco mais de 19 mil, né? Tem que deixar um percentual, né, para a torcida do São Paulo, e vai ficar esse percentual, e no mais a torcida do Inter vai lotar. Vai lotar, vai ser caldeirão, né, e tem tudo aí para o Inter, né, fazer um grande jogo e seguir nesse caminho que é o caminho da liderança. Para isso ele tem que ganhar o jogo, para não depender de mais ninguém para chegar nessa posição. Com relação ao time, tá, o Maurício até treinou no dia de hoje, ontem melhor, né? Ontem, hoje não dá tempo ainda. O Maurício treinou ontem, mas treinou em separado, eles chamam de estar na fase de transição física. Então ele até pode ser relacionado, tá? A gente vai saber depois. Eu tô achando que nem relacionado ele será, mas ele pode ser relacionado. Mas acho que não começa o jogo. Eu poderia cravar que ele não começa o jogo.
né? Então a única dúvida talvez que eu pudesse ter se o Cudê vai começar com o Fernando ou o Thiago Maia. Porque no mais, eu acho que ele vai de novo com Arangues, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Alário. Já deve ter o Wanderson podendo até entrar ou começar, mas eu acho que o Wanderson vai voltar entrando, né? Aos pouquinhos, como foi no último jogo. Eu acho que vai ser assim. Eu acho que ele vai começar com esse time. A minha dúvida é com relação ao Fernando ou o Thiago Maia, como é que ele está lidando, né, com esses dois jogadores, né, a questão física. Né? Se fosse escolher um para ser titular nesse momento, eu escolheria o Fernando. Acho que o Fernando tem que ser titular do Inter. Mas o Fernando é um cara de 36 anos, então também tem que, né, dar uma olhada, saber lidar com isso. Eu falei da previsão do estádio. Bom, gente, tem essa questão que envolve o Magrão e o Bustos. O que está acontecendo, tá? O Cudê se irritou, já falamos aqui sobre isso, tá? Com o vazamento de informações, especialmente escalações do time do Inter, tá? E ele, inclusive, no último jogo contra o Delfim, ele divulgou só, parece que 2 horas antes, que os caras ficaram sabendo quem ia jogar. Não entregou o time antes para ninguém, tá? E a informação que saiu, tá, é que o Magrão teria ido cobrar, o Magrão, de gerente esportivo, né, gerente de futebol do Inter, teria ido cobrar o Fabrício Bustos, dizendo que o Bustos era o X9, né, entre aspas, que era o cara que estava passando informações para fora do vestiário, né? No caso mais específico, teria vazado para o pessoal da revista Colorada, né? E o Bustos parece que não gostou e deu um atrito, e aí é um atrito que não fica só no Magrão, porque se o Magrão foi cobrar, talvez já tivesse alguma conversa com os dirigentes, enfim. Então tem toda essa questão, né, de que o Bustos parece que realmente tomou a decisão de sair, mas não é hora de conflito, porque se ele for sair no final do ano, o Bustos é um baita do jogador, lateral, titular absoluto. Tem o Hugo Malo, mas toda vez sempre foi o titular, o Bustos. Então, né, não sei como o Magrão fez essa cobrança, mas é importante que, sei lá, né, isso aí seja conversado de uma forma que não seja colocado um impasse, né? O cara não admitir, como assim tá falando, ficar um troço assim, né? Como tu me acusa, e aí acabou e viabilizou a relação, não dá. Então eu não sei como é que a coisa aconteceu, mas essa é uma informação, né, de que lá houve essa rusga de que, em tese, o Bustos estaria passando informação e teria sido cobrado pela diretoria, no caso, representado pelo Magrão, né? A gente não tem, até porque esse tipo de situação assim não vaza muito, mas ninguém quer dar detalhes também sobre isso, evidente, né? Quem está lá dentro quer abafar o caso, o melhor é isso, né? Mas o que me preocupa, e eu acho que preocupa todo mundo, é o rendimento do Bustos, é o que me interessa, né? Então o cara tem que ter tranquilidade para jogar. Tá? Independente dele querer sair, essa coisa toda, que eu já falei que eu acho normal. O cara tem a ambição de jogar na Europa. Ele tem uma proposta e tal, é normal. Não quer dizer que ele não goste do Inter, que não tenha. Pô, o Bustos é um cara que nunca se machuca, tá sempre à disposição. O cara que chegou, tomou conta da lateral direita e não teve mais discussão sobre o assunto. Então, eu peço só isso, tá? Se há um problema, vamos administrar. Tá? Vamos administrar esse problema, porque o Bustos é um jogador importante para o Internacional. Para fechar, o reforço que vem de Sampa, vocês sabem, é o lateral esquerdo, o Wellington. Tá? O Wellington, ele tem uma situação de contrato com o São Paulo também até o fim do ano. Só que ele é jovem, tem 23 anos, e acontece com o Wellington, que já aconteceu com outros jogadores jovens, que eles crescem muito rápido, o salário deles cresce, eu digo o futebol, né? A ascensão deles muito rápido, e o salário não acompanhou. Então ele, em relação aos demais jogadores do grupo, está muito defasado. O São Paulo alega que já fez 3 propostas para ele, ele não aceitou. O empresário dele diz que as 3 propostas, a diferença é quase nenhuma, é quase tudo igual, uma da outra. Já se falou que ele teria proposta da Europa, do Torino, enfim. É um cara de 23 anos, foi da seleção olímpica, tem um baita no potencial. Tá? O empresário dele se manifestou, disse que só vai negociar com outro clube depois que encerrar a relação com o São Paulo. Tá? O São Paulo disse que se não conseguir renovar com o jogador, ele vai cumprir contrato até o final do ano e vai jogar. Vai botar ele para jogar. É a posição do clube. O presidente falou sobre isso, né, que ele vai ficar lá. Então, se o Inter realmente conseguir, tá, assinar um pré-contrato com esse jogador, ainda seria um reforço para o ano que vem. Não seria um lateral esquerdo para agora.
mas é um jogador que vale investir. É um jogador que vale investir. Se o Inter conseguir essa negociação, acho que fará um bom negócio. Mesmo que me preocupe muito o atual momento do lateral esquerdo do Inter. Tá? Eu acho que o René reclamou e reclamou bem. Tá? Pô, não vão vaiar antes do jogo. Tá? Não vai antes do jogo. Por mais que o cara tá indignado, não vai antes do jogo. O momento é complicado. No alto-falante, não. Deixa a bola rolar, deixa terminar o jogo, deixa acontecer alguma coisa que te dê motivo para isso. Mas antes do jogo ainda não. Né, cada um faz o que quer. Mas eu entendo, né, entendo a reclamação do René em relação a isso, mesmo ele tendo feito o que ele fez. Tá? Mas respeito ao René, ao profissional. O Inter precisaria de um lateral esquerdo. Para a sequência, eu achei o René nervoso no último jogo. A todo momento parecia que ele poderia cometer uma falha. Eu ficava nervoso olhando. Né? E o Bernabé, claramente, não é um jogador que o Kudê aposta, porque não o coloca nunca. Então, não é um jogador que o treinador confie. Né? Então, teria que trazer um outro lateral esquerdo. Mas para agora, né? Para agora, nem que fosse para algo de emergência, assim, né? Um cara pronto, que chegasse, mas não alguém para ser o reserva imediato do René. Né? Como são os laterais que o Inter tem contratado até agora. Não, um lateral para chegar e ser o titular da posição ou com potencial de ser o novo titular da lateral esquerda. Isso eu acho que o Inter deveria também fazer nessa janela. O Inter deve perder o Vitão na janela. Tudo indica que isso vai acontecer. Eu não gostaria, mas tudo indica que isso vai acontecer e o Inter está na correria aí para trazer um zagueiro e aí tem que ser um zagueiro afirmado. Tem que ser um zagueiro para chegar, né, zagueirão e jogar. Né? Não dá para ser aposta, porque afinal de contas o Vitão é sim uma afirmação. Tá bom, gente? Vamos falando então, esse é o primeiro vídeo do dia hoje aqui no canal e a gente ao longo do dia vai conversando outras vezes, tá certo? Grande abraço, curte, compartilha, tá? Avisa o pessoal que o canal tá aqui e tal, vamos chegando, né? Aumentando a galera colorada aqui. Grande abraço.